Bom, pessoal, mais uma aula aqui de cálculo 3, capítulo 12 do Litorize. Hoje a gente vai trabalhar com a ideia da regra da cadeia para funções de duas ou mais variáveis. Regra da cadeia é uma regra conhecida nossa, da fazer derivada de funções compostas, a grosso modo. Mas como é que isso ocorre quando, então, eu penso em funções com duas ou mais variáveis? É quando eu tenho ali um certo aberto do R2, defino uma função dele para reta. E aí, como é que eu faço isso com respeito às derivadas parciais? Quando você está lá em uma variável, é fácil entender a ideia, porque, enfim, você só deriva com respeito à variável x, à variável t, mas quando você tem aí duas ou mais variáveis, como é que isso ocorre? Então, seja f uma função definida no aberto do R2, gama uma curva definida no intervalo i, tal que gama de t pertence ao domínio da f, né? Para todo t pertencente a i. Então, o que a gente está buscando aqui como é que a gente expressa a derivada dessa fzão aqui, fzão em função de t, de modo que essa fzão em função de t, ela seja uma composição da fzinha, pela curva gama t. E aí, nesse caso, a gente está buscando as condições necessárias para que ocorra algo equivalente ao que acontecia em uma variável. Quando a gente fazia a derivada da função composta, seria a derivada da função aplicada àquela composição vezes a derivada naquela composição. Só que agora, quando a gente observa a fzinho como uma função de duas ou mais variáveis, a ideia de derivada dela agora recai sobre o gradiente. E aí a ideia do produto, como o gradiente é um vetor e a gama linha de t também é um vetor, eu tenho aqui um produto entre vetores, mas a imagem de fzão linha de t está na reta, então para que eu pegue um produto entre vetores e mande isso para a reta, eu preciso do produto interno. Né? Então, o que eu tenho aqui é conseguir provar esse resultado, que f' de t é gradiente de fzinho composto com gama t em produto interno com gama linha de t. Ok? Então, para a gente provar esse resultado, a gente inicia aqui com um lema. Você tem aqui uma função de um aberto do R2 na reta, diferenciável num certo x0. Então, vai existir uma função φ de x, definida também em A, que satisfaz essa relação aqui. Então, f de x menos f de x0 igual a gradiente de f aplicado a x0, produto interno com x menos x0, mais uma certa φ de x, né, módulo de x menos x0, onde o limite da φ de x, quando x tende a x0, é zero, que é o próprio φ de x0. Ok? Eu posso dizer aqui que a φ é contínua no x0. Bom, a demonstração disso daqui, se tu tem AF diferenciável em x0, então a gente sabe que isso daqui ocorre. Pelos nossos momentos anteriores, falando sobre diferenciabilidade, a gente tem essa estimativa E aqui, de sorte que o E sobre a norma de um certo HK em módulo, quando HK tende a zero, isso daqui também iria a zero, né, sobre o módulo de HK. Então a gente conseguir expressar dessa forma aqui. É quase como se fosse o nosso plano tangente, né, com essa condição aqui. Se eu, em particular, tomo a φ dessa forma, como eu tinha falado, né, para quando o x é diferente do x0, eu tenho o erro de x sobre a norma de x menos x0, isso daqui não é zero se o x não for x0, e aí eu fixo ela zero quando o x for igual a x0 para ser preservada a continuidade de φ no x0. Então é claro que, dadas essas condições, ocorre o resultado anterior. Né? E aí, como a gente observou anteriormente, a φ de x ela continua no x0. Né? Tanto o φ de x0 é zero, como o limite, quando x tende a x0, de φ de x também é zero. Bom, sendo isso, a gente agora já consegue ir aqui para o nosso exemplo 1.
Você pega aqui a função produto, f de xy igual a xy, pega aqui uma gama t, t3, t2, e aí considera composta entre elas. Calcule f de t e f' de, f' de t, verificando que de fato essa relação aqui funciona. Então, item A, f' composta com gama, é só fazer x igual a t3, y igual a t2. Né? Aí eu tenho o produto xy, então vai ficar t3 vezes t2, que é t5. Pronto, isso é fácil, né? Direto. Agora, quem é o gradiente da f? O gradiente da f é aquele vetor formado pelas suas derivadas parciais. Sendo assim, o gradiente é derivada com respeito a x, derivada com respeito a y. Se eu tenho lá xy e derivo com respeito a x, fica só y, que é a constante com respeito a x. Agora, se eu derivo com respeito a y, xy fica só x, porque x é constante com respeito a y. Portanto, se a gente observar isso, se eu pego aqui o gradiente e faço a composta do gradiente com a curva gama, então o gradiente é yx, né? Tem coordenadas alternadas com relação à gama. Então, como o x é t3 e o y é t2, então isso daqui fica t2, t3. Por outro lado, quem é a gama linha de t? Né? Derivando essa função, essa curva gama, que ela é diferenciável, né? Porque as entradas são polinomiais. Então, a derivada de t3 é 3t2, a derivada de t2 é 2t. E aí, quando eu observo aqui esse produto interno, do gradiente de f composto com gama em produto interno com gama linha, isso daqui vai ser o T2, T3, produto interno com 3T2, 2T, fazendo esse produto aqui coordenada a coordenada, a gente chega no 3T4 mais 2T4, que é 5T4. Ou seja, você chegar a essa expressãozinha aqui. Bom, isso daqui é fácil ver, porque ó, a minha função f(t), ela é T5. Quem seria a derivada de T5? Seria justamente 5T4. Então, esse resultado que eu encontrei pelo produto interno da gama linha de T pelo gradiente de F composto com gama, deu exatamente a mesma coisa da F' de T, da F' de T. Então, de fato, satisfez aquilo que a gente quer obter como resultado geral. Então, no caso, o que a gente quer como resultado geral é esse aqui. Se eu tenho uma função f de um aberto do R2 na reta, uma curva gama, onde gama toma valores em A, para todo T no intervalo. Então, se a gama for diferenciável num certo T0 e a F for num certo X0, onde esse X0 não é um X0 qualquer, é justamente a imagem do T0 na gama, já que a gama é diferenciável no T0, então a composta da F com a gama T é diferenciável naquele T0 e vale a regra da cadeia. Ou seja, a derivada da função composta é o produto interno do gradiente de f aplicado à gama de T0 em produto interno com a gama linha em T0. Okay? Então, a ideia da demonstração é muito equivalente à outra. Então, pelo lema, a gente sabe que isso funciona com aquela condição de continuidade sobre a φ, né? A φ de x é contínua no x0. Se eu pego nessa condição aqui, né, substituindo em 1 o x pelo gama de t, que é para provocar a função composta, e o x0 pelo gama de t0, já que a gente fixou lá que o x0 não é um x0 qualquer, é a imagem de t0 por gama, e aí dividindo todo mundo por t menos t0, veja que dividir por t menos t0 não é um passo arbitrário. É para eu provocar um limite na gama menos gama de t0, para provocar esse limite aqui na curva. Então, fazendo isso, né, o nosso x é gama t, o nosso x0 é gama de t0, ok? Dividindo todo mundo aqui por t menos t0. Aqui a mesma coisa, o x eu tomei o gama t, o x0 gama de t0.
o x0 gama de t0 aqui também dentro do gradiente de f na composta. O φx é o φ de gama de t. E aqui tudo. E aí a gente agora vai observar o seguinte. Se eu pego essa diferença aqui, ó, esse quociente aqui, que muito se assemelha à derivada de gama no ponto t0, então o módulo de gama t menos gama de t0 sobre t menos t0, posso multiplicar e dividir numerador e denominador pelo módulo de t menos t0. Por que eu faço isso? Porque o t0 fica aqui, esse módulo de t menos t0 fica aqui no numerador, e o que fica no denominador pode entrar no módulo. E aí a gente chega no seguinte. Isso daqui é limitado, porque ou vai dar 1 ou vai dar menos 1. Né? Então está limitado. E esse camarada aqui vai a zero. Motivo. Como a φ era contínua, então o limite da φ na composta é a φ limite de gama t. Como quando t tende a t0, isso daqui vai dar o certo x0, e a gente sabe que o φ de x0 é zero, então o limite disso daqui é zero. E aí, pelo teorema do confronto, se a φ de gama t, quando t tende a t0, tende a zero, e esse quociente aqui é limitado, então esse produto vai a zero. E esse limite aqui a gente já sabe quem é. Né? T menos gama de t0 sobre t menos t0. Isso daqui é o quociente de Newton, então isso daqui vai tender à derivada de gama no ponto t0. Como aqui está no módulo, né, a gente preserva o módulo aqui. Bom, e como isso daqui vai estar num produto, então isso daqui vai a zero. Então, quando eu imagino a derivada da função f linha no ponto t0, pelo quociente do Newton é isso, é o limite quando t tende a t0 de ft menos f de t0 sobre t menos t0. Isso daqui eu tomo do resultado anterior, que é isso daqui, já que os outros termos foram a zero, quando t tende a t0. E quando eu olho isso daqui é justamente a minha derivada. Né? Isso daqui é justamente o gradiente da f aplicado a gama de t em produto interno com gama linha aplicada a t0. E aí fica provado de fato a regra da cadeia. Né? E aí, do mesmo que é válido para uma função com duas variáveis, você pode usar por indução e provar que isso também é válido para n variáveis. Bom, e se isso ocorrer para todo t no domínio lá da função, você diz que ela é diferenciável em todos os pontos do domínio, e isso daqui vale para um t qualquer arbitrário. Ok? E aqui tem a regra da cadeia, exatamente da forma com qual a gente conhece. Né? Se eu fizer a aplicação disso, o meu gradiente de f aplicado a gama é isso daqui. É a derivada em respeito a x na composição com as coordenadas, derivada com respeito a y na composição das coordenadas. A gama linha, a gente sabe que é a derivada de x com respeito a t, derivada de y com respeito a t, observadas como função de uma variável na variável t. E aí, quando eu faço o produto interno, eu chego nessa expressão aqui. Se eu omito a variável t, então eu posso dizer o seguinte, que essa daqui é a versão em coordenadas da regra da cadeia. A derivada de f com respeito a t seria a derivada de f com respeito a x vezes derivada de x com respeito a t, mais derivada de f com respeito a y, pela derivada de y com respeito a t. Uma ideia aqui interessante, não é isso que ela simboliza, mas você pode pensar, é que a derivada de f com respeito a t, você sempre imagina que um numerador cancela um denominador aqui. Como aqui a derivada é com respeito a t, você pega o que eu tinha em x, x em t. O que eu tinha em y, y em t. Se tiver mais variáveis, derivada de f com respeito a z, z com respeito a t. Se tivesse um w, derivada de f com respeito a w, w com respeito a t. E por aí em diante. De sorte que se você pensa que isso daqui fosse cancelável, né, não fosse identificadores de diferenciação, eu poderia cortar isso daqui e tudo ficaria derivadas em função de t.
ok? Obviamente, essas derivadas parciais aqui, elas não são calculadas em um ponto qualquer, né? Elas são calculadas dentro da composição das coordenadas da função gama. Bom, e aí isso daqui seria, se eu não escrevesse F, se escrevesse AZ, que é aquela linguagem, né, já convencional que a gente usa. Bom, vamos ver como é que a magia de fato ocorre. Então imagine que tu tem uma função z, obviamente de duas variáveis, x quadrado e y, de forma que x é função de t, é a exponencial de t ao quadrado, e a y também é função de t, y é igual a 2t mais 1. E aí eu quero calcular a derivada de z com respeito a t. Uma coisa que você poderia fazer aqui, sem precisar da regra da cadeia, que está o primeiro processo, era fazer a substituição. Se a z é x2y e x é exponencial de t2 e a y é 2t mais 1, se você substituir o x por exponencial de t2 e o y por 2t mais 1, dá isso daqui. Aí você pode aplicar a distributiva e aí deriva em função de uma única variável. A z deixa de ser, a princípio, uma função de x e y, e dessa forma aqui se apresenta unicamente como função de t. E aí eu posso usar a derivada, as regras de derivada para a função de única variável real. E aí você chega nisso daqui. Agora, se você usa a regra da cadeia, como eu quero que encontrar a derivada de z com respeito a t, basta que a gente faça aquela decomposição, né? Se eu quero derivar z com respeito a t, então é z com respeito a x, x com respeito a t, mais z com respeito a y, y com respeito a t. Então isso daqui é aplicando a regra da cadeia. Ok? Então vamos ver aqui cada parte dessa. Quem é a derivada de z com respeito a x? Você vai lá, lembra que a z ela é x2y, então se eu derivo com respeito a x, a derivada de x2 é 2x, então vai ficar 2xy. Se eu derivo agora a z com respeito a y, lembrando que é x2y, a z, derivando com respeito a y, fica só x2. Se eu pego a x e derivo com respeito a t, lembrem que a x é a exponencial de t2. E a derivada dela com respeito a t, pela regra da cadeia simples, a derivada da exponencial é a própria exponencial, então a exponencial de t2, e a derivada de t ao quadrado é 2t. Agora, se eu pego a y, derivo com respeito a t, lembre que a y era 2t mais 1, então a derivada de 2t em respeito a t é 2, a derivada de 1 é 0, então sobra isso. Substituindo na expressão, você chega nisso daqui, né? Derivada de z com respeito a x, né? É 2xy. A derivada de x com respeito a t é 2t exponencial de t2. 2 com 2 dá 4, né? Que eu pegaria esse cara x, daria esse termo. Agora, esse cara y para esse cara y vai ficar 2t2. Agora, você sabe aqui que o x, você sabe quem é? Ele é exponencial de t2. O y, você também sabe quem é 2y mais 1, é 2t mais 1, perdão. E aqui, esse x ao quadrado, você também sabe quem é exponencial de t2. E aí, substituindo para deixar tudo em função de t, você chega nessa expressão aqui, que é a mesma anterior. Ok? Nessa hora você se pergunta se existem os dois processos, por que eu tenho que fidelizar essa decomposição aqui? Pela regra da cadeia propriamente dita, se eu posso tentar deixar tudo em função de uma única variável. A gente deve lembrar que muitas vezes essas funções de duas ou mais variáveis, elas vêm nas suas formas implícitas. Então, às vezes é muito complicado, às vezes até inviável, você separar a variável z das outras variáveis, de sorte que eu possa deixar tudo em função de um certo parâmetro t. Então, por vezes, na verdade, na maioria das vezes, saber utilizar a regra da cadeia facilita as suas contas. Bom, próximo exemplo. Seja f uma certa f de e elevado a t2 seno de t. Observe que aqui essa f é uma função real dada, diferenciável, mas ela é arbitrária, eu não conheço. E o que está aqui dentro é como se fossem as coordenadas da minha curva gama. É como se eu tivesse uma curva gama de t
cujas coordenadas fossem E elevado a t2 e a outra coordenada é o seno de t. Então, eu sei que a x, a variável x, observada como função de t, ela é exponencial de t2, e a y, observada como função de t, é seno de t. E aí, seu problema pede: expresse f' de t em termos das derivadas parciais de f. Então, se f é uma função de duas variáveis, vai ter derivada com respeito a x, derivada com respeito a y, e eu quero que você expresse a derivada da f, que é a derivada da composta, não em termos de t, mas sim em termos das derivadas parciais de f. E, logo após, calcular a derivada no zero, supondo que a derivada em y, aplicada ao ponto 1, 0, dá sim. Bom, então, observando aqui a nossa solução, veja bem. Bom, pela regra da cadeia, a gente sabe que a derivada de f com respeito a t é a derivada de f com respeito a x, x com respeito a t, mais derivada de f com respeito a y, y com respeito a t. É isso que a gente sabe. Bom, então, a f' de t, que seria a derivada de f com respeito a t, vai nos dar o seguinte: a derivada de f com respeito a x, aplicado a esse ponto. Observe que o x aqui, tu sabia quem é a exponencial de t2, o y também, que é o seno de t. São as mesmas funções que já ocorriam na composição inicial, quando a f apareceu, vezes a derivada de x com respeito a t. Veja só que a gente disse que x era exponencial de t2. E como a gente viu anteriormente, a derivada da exponencial de t2 é 2t exponencial de t2. Mais a derivada de f com respeito a y, novamente aplicada a e elevado a t2 seno de t, vezes a derivada de y com respeito a t. Como a y é seno de t, a derivada de seno é o cosseno, então dá cosseno de t. Ok? Então, item A solucionado. O item B solicita que a gente calcule f' de t. Bom, f' de zero. F' de zero é substituir o x por zero. Na verdade, o x não, o t por zero. Se eu substituo t por zero, como é que seria o valor de x? Bom, o x é a exponencial de t ao quadrado. Se o t é zero, ia ficar x igual à exponencial de 0 ao quadrado é zero, e a exponencial elevada a zero dá 1. Então, essa primeira coordenada, onde aparecia a exponencial de t2, aparece 1. E aí, se eu troco o t por zero, seno de t é seno de zero, e a gente sabe que o seno de zero é zero. Então, na segunda coordenada fica o zero. Isso daqui é ótimo. Apareceu justamente aquele fator ao qual o problema me identificou o valor. O problema me indicou que a derivada parcial de f com respeito a y, aplicado no ponto 1, 0, é 5. E observe que agora, quando eu vou nessa minha derivada aqui, que eu encontrei no item A, e troco o t por zero, f' de zero, aqui vai ficar a derivada parcial com respeito a x aplicado a 1, 0, que são os x e y correspondentes para t igual a zero. Aqui, ó, 2t exponencial de t ao quadrado. Como t é zero, isso daqui é zero. E aqui vai ficar a derivada de f com respeito a y, aplicado ao ponto 1, 0, vezes, aqui é seno de t, olha, cosseno de t. Cosseno de t, se o t é zero, vai ficar cosseno de zero, que é 1. Bom, isso daqui dá zero, porque o produto está com zero, independente de quem seja a derivada de f com respeito a x no ponto 1, 0, independente de quem isso seja, vezes zero dá zero. Esse cara foi dado no problema é 5, 5 vezes 1 é 5. Portanto, aqui a f' de zero é 5. Ok? Então, a regra da cadeia, ela tem essa fortitude, né? Independente de quem seja f, você consegue expressar as derivadas de outra função a termos das derivadas parciais da f, desde que a f, né, seja diferenciável, ou então que tenha-se a garantia que as derivadas dela existem. Exemplo 4. Eu tenho aqui a z, que ela é uma certa f aplicada a x0, 3x mais 1, onde a f de uv é uma função de classe C1 no R2. Ou seja, ela tem derivadas, ela é diferenciável, né? E a derivada é contínua.
Isso é ser de classe C1. No item A, expresse a derivada de Z com respeito a x, em termos das derivadas de f, e depois verifique que a derivada de Z com respeito a x para x igual a 1 escreve-se dessa forma. Né? Bom, como aqui eu estou meio que observando que a f ela não tem variáveis x e y, e sim o v, é natural que a derivada de z com respeito a x, que é a mesma derivada, né, vai ser a derivada de f com respeito a u com respeito a x, derivada de f com respeito a v, v com respeito a x. E aí, quem serão esses u e v? U e V são justamente as funções que já se apresentam nas coordenadas. Quando eu olhar aqui para o meu problema, ó, nessa primeira coordenada, x², que corresponde ao U, aqui, e nessa coordenada 3x mais 1, que corresponde ao V. Então é natural eu chamar o U de x², faltou o sinal de igual aqui, mas tinha um sinal de igual, então é natural que o U seja o x² e que o V seja o 3x mais 1. E aí eu vou aplicar a regra da cadeia para conseguir escrever a derivada de f com respeito a x em função das derivadas parciais de f, que obviamente serão derivadas em u e em v, pelo que foi exposto aqui ao enunciado. Então, novamente, regra da cadeia, se eu quero a derivada de z com respeito a x, e z tem coordenadas u e v, então isso fica f com respeito a u com respeito a x, f com respeito a v, v com respeito a x. Bom, f com respeito a u, mas u com respeito a x eu consigo calcular. Se eu pego u, que é x², e derivo com respeito a x, a derivada de u vai dar 2x. Da mesma forma, a derivada de v, como v é 3x mais 1, a derivada de v é 3. Que a derivada de 3x é 3, a derivada de 1 é 0. Então, eu posso pegar e substituir isso daqui. Então, a derivada de z com respeito a x vai ser quem? Vai ser a derivada de f com respeito a u, aplicada aos valores que já tinham nas coordenadas, que era x² 3x mais 1. A derivada de u com respeito a x é 2x. Aí eu coloquei ela aqui na frente. Aqui, derivada de f com respeito a v, aplicada às mesmas coordenadas, x² 3x mais 1. E a derivada de v com respeito a x é 3. Pronto. Chegamos aonde a gente queria. E agora, fazendo x igual a 1, já que no item B eu quero saber como é que isso daqui se comporta quando x igual a 1, se eu substituir aqui o x por 1, 2 vezes x é 2 vezes 1, x² é 1 ao quadrado dá 1, 3x mais 1 vai ficar 3 vezes 1 mais 1, dá 4. E aí você chega a essa expressão que é o que ele queria que você encontrasse. É simples, né? Essa restrição para x igual a 1 significa chegar na expressão como é posta e substituir x por 1. E aí a gente finaliza esse problema. Ok? Então, o ideal da regra da cadeia é que você habitue-se a sempre escrever as derivadas de uma função em função das derivadas parciais da outra. Exemplo 5. Se você pega aqui a g de x como sendo uma certa já composta aqui, né? Ela é a f de x, x ao cubo mais 2, onde f de xy é uma função dada, definida e diferenciável em um dado aberto, expresse f' de x em termos das derivadas parciais de f. Aqui a gente já tem a ideia pré-pronta, né? Que aqui é a mesma variável. Então, é como se o x fosse o x, então não há muito o que dizer, e o y fosse a x ao cubo mais 2. Então, quem seria a derivada de f com respeito a x? Perdão, a derivada de g com respeito a x? Seria f com respeito a x, x com respeito a x, f com respeito a y, y com respeito a x. Bom, derivada de f com respeito a x, aplicado na própria curva dada, né? Que é x ao cubo mais 2. A derivada de x com respeito a x, a gente sabe que é 1, nem precisa colocar. E na outra parcela, a derivada de f com respeito a y, aplicada ao próprio ponto, tá aqui. E como eu tenho a y como sendo x2 mais 2, x3 mais 2,
a derivada de x3, 3x2, a derivada de 2 é zero. E aqui tem a sua expressão. Ok? Então, é relativamente simples. A ideia é, sempre escreva a regra da cadeia da função dada, e aí vai separando o que vai ser derivado com função de quem, e depois ir substituindo. Bom, questão 6. Suponha que a f é uma função diferenciável e que para todo x isso ocorra. Quando a f é percorrida, né, sobre essas retas aqui é sempre 4. Então verifique que a derivada de f com respeito a x é igual a menos a derivada de f com respeito a y. Algo extremamente natural é você pegar essa sentença que ele dá e derivar. Por que, que é algo extremamente natural? Porque se eu derivo isso daqui, no caso, esse lado para ser derivado tem que usar a regra da cadeia, desse lado aqui apareceria derivada de f com respeito a x, derivada de f com respeito a y, que está sendo pedido aqui no problema, para que seja verificado. Por outro lado, se eu derivo o lado direito, esse camarada aqui dá zero, porque a derivada de 4, independente da variável, é zero. Então, dá um bom caminho para eu procurar essa igualdade aqui. Bom, aqui diz que é para evitar confusão, aí você muda a variável, não seja ser tão necessário não. Mas seguindo aqui o Guidoriz, vamos ver isso daqui não como sendo x, mas como sendo t. A gente sabe que não faz diferença nenhuma, mas tudo bem. Aplicando a derivada aos dois lados da expressão, por um lado, isso daqui vai ser a derivada dessa função com respeito a t. Por outro lado, a derivada disso, do 4 com respeito a t é zero. Esse daqui já deu o primeiro sinal que a gente já tinha discutido. Bom, como é que eu faço essa derivada aqui? Eu sei que essa coordenada é uma coordenada x, essa outra derivada, essa outra coordenada é uma coordenada y. Então eu posso pegar e aplicar a regra da cadeia. Aplicando a regra da cadeia aqui, o que, que eu vou ter? Eu vou ter derivada de f com respeito a x aplicada a esse ponto, derivada de x com respeito a t, mais a derivada de f com respeito a y ainda naquele ponto, derivada de y com respeito a t. Bom, a f com respeito a x, você repete, x com respeito a t, observe que a variável x é essa daqui, 3t mais 1. Se eu derivo isso com respeito a t, dá 3. Repita a derivada de f com respeito a y, tal qual ela está. E aí, se eu pego y e derivo com respeito a t, se eu derivo com respeito a t isso daqui, também dá 3. Substituindo, então, substituindo essa derivada nessa expressão aqui de cima, eu vou ter que ela é igual a zero. Divido todo mundo por 3. Então, esse 3 aqui some, esse 3 aqui some, e 0 dividido por 3 é 0. E aí, passando esse f com respeito a y para o outro lado, fica negativo. Portanto, isso ocorre aqui para todo t. Em particular, se t for igual a x, chega na igualdade que você queria provar. Ok? Bom, uma observação aqui é a seguinte, que você pode fazer uma extensão dessa regra da cadeia quando a sua curva gama ela é uma gama x, onde a primeira coordenada é uma g de x e a segunda coordenada é um h de x. Ou seja, quando eu calculo essa derivada, né, que vai bater no meu gradiente, pelo que eu provei anteriormente, eu posso escrever aqui com o seguinte. A derivada com respeito a x da f composta com g em coordenada, composta com h em coordenada, é a derivada parcial de f com respeito a x nas coordenadas vezes g', ou seja, a derivada parcial de f com respeito a x multiplicado pela derivada de quem estava na posição de x, mais a derivada de f com respeito a y, multiplicado pela função que estava na coordenada y. Então, aqui é para resolver a questão novamente, você não tem grandes ganhos. Não. Exemplo 7. Suponha que tu tenha a z como sendo f, aqui, né, composto com a exponencial de menos u
u ao quadrado, onde f de xy é uma função diferenciável dada. Expresse a derivada de z com respeito a u em termos das derivadas parciais de f. Bom, a f é uma função de x e y. Ok. Então eu tenho que expressar essa derivada em função da derivada de f com respeito a x, a derivada de f com respeito a y. Pela regra da cadeia, a derivada de z com respeito a u vai ser f com respeito a x, x com respeito a u, f com respeito a y, y com respeito a u. Bom, se eu olho para cá, a primeira coordenada é x, e ela está sendo simbolizada pela exponencial de menos u, e a y está sendo simbolizada por u ao quadrado. Bom, a derivada de x com respeito a u vai ser a derivada de e elevado a menos u, que dá menos e elevado a menos u, e a derivada de y com respeito a u dá 2u. Substituindo aqui, fica essa expressão. Ok? Simples assim. Bom, então sejam A e B abertos do R2, F uma função diferenciável, a G, UV e H, UV diferenciáveis em B, tais que para todo UV no aberto B, as imagens por F, por G e H estão lá no A. Então defina aqui essa função mutuamente composta. A f de UV, agora como função de duas variáveis, ela é f composta com g de UV, h de UV, onde UV estão lá no B. Então, vamos mostrar que se eu chamo de Z essa composta aqui, vamos provar que eu posso escrever a seguinte regra da cadeia. A derivada de f com respeito a u é a derivada de f com respeito a x, derivada de x com respeito a u, mais derivada de f com respeito a y, derivada de y com respeito a u. Onde essas derivadas parciais de f, tanto com respeito a x como com respeito a y, são calculadas nos pontos de composição. Na verdade, esse exercício ele busca generalizar o resultado anterior para quando você compõe uma função de várias variáveis com outra função de várias variáveis. Se você olha todos os nossos exemplos anteriores, toda vez que eu compunha a minha f, que era uma função de duas variáveis, com outras funções, eram funções de uma variável só. Ou era tudo variável t, ou era tudo variável u, ou era tudo variável t, ou era tudo variável x. Agora não. Agora aquela minha g, que a princípio tinha uma variável só, tem duas. Aquela minha h, que a princípio tinha uma variável, tem duas. Então está pegando uma função de duas variáveis e compondo cada uma de suas coordenadas com outras funções também de duas variáveis. E a ideia que você quer aqui provar nesse exercício é que ainda assim a regra da cadeia é válida. Então a regra da cadeia, ela não é válida tão somente para uma função de duas variáveis em composição com funções de única variável, mas ela também pode ser estendida para uma função de duas variáveis composta com outras funções também de duas ou mais variáveis. Então a ideia é essa, a ideia é fazer essa extensão. Então, mostrar que, tanto com respeito a U como com respeito a V, o comportamento é análogo. Né? Tanto se eu chamar de F, como chamar de uma Z, né? É só a simbologia de você poder trocar as coisas ou não, mas que a ideia permanece. Né? A derivada de F com respeito a U é F com respeito a X, X com respeito a U, mais F com respeito a Y, Y com respeito a U. Lembrando que essas derivadas parciais com respeito a x e a y devem ser calculadas nos pontos de composição das funções que vieram compor a f, no caso a g e a h. A solução é bem clara, né? Ela é construtiva, ela é meio copiada das outras, mas se eu tenho uma função f de uv, que eu penso que é x e y, onde a x está tomando valores em g e o y está tomando valores em h, para calcular isso daqui é a regra da cadeia direto.
Né? Então, a derivada de f com respeito a u é f com respeito a x, x com respeito a u. F com respeito a y, y com respeito a u. Onde a x tem essa composição e y é para essa composição. Agora, esse cuidado aqui, ele pode passar batido em todos os anteriores que a gente viu. Esse fator aqui, que é da variável com respeito a quem se pede, a variável da função que você já tinha em respeito à variável que você deseja, antes eram derivadas simples. Agora aqui você já pensa que são derivadas parciais. E como essa função x, ela está sendo aqui observada como a g de u e v, óbvio que g de u e v tem derivadas parciais. Derivada de g com respeito a u, derivada de g com respeito a v. Da mesma forma, a y aqui, que está tomando valores para h, ela tem derivada de h com respeito a u, derivada de h com respeito a v. Então, por isso a simbologia das derivadas parciais também nela. A menos que possa gerar uma confusão, é até interessante ficar sempre usando isso daqui, que a gente sabe que quando a função ela tem uma única variável, então, derivada de f com respeito a x com respeito a u, x com respeito a v, ou então x com respeito a u, y com respeito a u, daria a mesma coisa. Mas pode ser que não. E aí, com respeito a y, é análogo. E aí, o que é que esse problema me suscita? Esse problema me suscita o seguinte. Imagine que f é uma função de duas variáveis, x e y. Suponha que eu vá pegar f e vá compor com outras funções que também são de duas variáveis. Então, essa daqui é como se fosse minha função g. Então, a g de uv é u quadrado mais v quadrado. E a minha h de uv é uv, o produto. E aí eu quero que você, a respeito de z, calcule z com respeito a u e z com respeito a v. Isso em função das derivadas parciais de f. Observe que f tem x e y como variáveis. Então tem que aparecer derivada de f com respeito a x, derivada de f com respeito a y. Então vamos lá. Se eu tomo a z como sendo a f de x, y, onde a x estava lá representado por u2, v2, e a y está representada por uv, quem é a derivada de z com respeito a u? Pela regra da cadeia, é f com respeito a x, x com respeito a u, f com respeito a y, y com respeito a u. Bom, f com respeito a x eu vou repetir, porque eu quero que a minha resposta fique em função das derivadas parciais de x, né? Perdão, as derivadas parciais de f. Isso aplicado no próprio ponto dado, isso é importante. Derivada de x com respeito a u. Observe que x aqui tem derivada com respeito a u e tem derivada com respeito a v. Mas como eu estou derivando z com respeito a u, obviamente vão ser chamadas as derivadas com respeito a u. Então, se eu pego x e derivo com respeito a u, a derivada de u2 é 2u, e a derivada de v2 é 0. Isso com respeito a u. Agora o outro termo, derivada de f com respeito a y, tá aqui repetir, derivada de y com respeito a u, como a y era uv, a derivada disso com respeito a u é apenas v. Agora, se eu vou para outra derivada, derivada de z com respeito a v, pela regra da cadeia, isso daqui dá f com respeito a x, x com respeito a v, mais f com respeito a y, y com respeito a v. As parciais de x e y eu vou repetir. Isso daqui, inclusive, não está nem plenamente correto, mas se tu não quiser ficar escrevendo a expressão inteira, como eu escrevi anteriormente aqui, né? O quadrado v quadrado em x, o v em y, você pode deixar em função de x e y, normal, e aí dizer que o x é o quadrado v e o y é o v. Também não está errado, não. Bom, agora eu vou ter que pegar aqui x com respeito a v e y com respeito a v. Se eu olho para cá, se eu pego x com respeito a v, a derivada de u2 é 0 e a derivada de v2 é 2v. Isso daqui com respeito a v, dá só u. Substituindo, você chega a essa expressão. Ok? Então é simples. A ideia é, se eu tenho a derivada com respeito a uma variável, então é a minha função, a derivada parcial da minha função, em produto daquela variável pela variável dada.
derivada parcial da minha função na outra coordenada, a coordenada em função da variável dada. E se isso ocorre com funções de duas ou mais variáveis, você vai escrevendo em termos das suas derivadas parciais. Esse problema aqui é interessante, que é um problema em coordenadas polares, né? Imagine que eu tenha a fzão, que tem como variáveis r e θ, como sendo uma composta de f de xy, onde x é um certo r cosseno de θ e a y é um certo r seno de θ, que são aqui as transformações normais para um sistema polar. Então, verifique que isso daqui ocorre. Que a derivada de f com respeito a y é cosseno de θ sobre r, fzão, derivada de fzão com respeito a θ, seno de θ, derivada de f com respeito a r. Bom, eu tenho aqui a f escrita como composição de fzinho. Então, é natural derivar a fzão. E escrever isso em função das derivadas de fzinho. Bom, a fzão tem variáveis r e θ. Então, eu vou fazer a regra da cadeia, derivando em função de r e depois derivando em função de θ. Então, pela regra da cadeia, a derivada de f com respeito a r vai ser fzinho com respeito a x, x com respeito a r, fzinho com respeito a y, y com respeito a r. Bom, f com respeito a x, f com respeito a y, eu vou repetir. Agora, x com respeito a r, eu posso calcular, porque x é r θ. Se eu derivo x com respeito a r, fica apenas o cosseno de θ, porque a derivada de r daria 1. E agora, se eu pego y e derivo com respeito a r, derivada de r é 1, então dá seno de θ. Então, essa é a minha derivada aqui com respeito a r. Se eu faço o mesmo procedimento com respeito a θ, derivada de fzão com respeito a θ, é fzinho x, xθ, fzinho y, yθ. Fzinho x, fzinho y, como eu já repeti na equação anterior, também vou repetir nessa. E agora eu vou derivar x com respeito a θ, vou derivar y com respeito a θ. Jogando aqui em cima, derivando isso daqui com respeito a θ, a derivada de cosseno é menos seno, a derivada de seno é cosseno. Aí eu posso pegar essas derivadas e substituir aqui. Observe que a questão nem pediu fzão r, nem fzão θ. Ela pediu fzinho y. Mas aqui eu consigo observar um sistema muito bonito. Que sistema é esse? É um sistema formado aqui, ó, pela equação 1 e pela equação 2. A equação 1 é fzão r e a equação 2 é fzão θ. Observe aqui, ó, que aqui eu tenho, ó, nessa equação de baixo, eu tenho R aqui e R aqui. Eu posso passar o R para o outro lado dividindo. Então, fica 1 sobre R vezes isso. E aí vai ficar apenas seno θ, fzinho x, cosseno de θ, fzinho y. E agora, olha só. Aqui nessa equação de cima, eu tenho seno θ, fzinho y. E aqui eu tenho cosseno θ, fzinho y. Se eu pegar essa equação aqui, ó, se eu multiplico a 1 por seno de θ e a 2 por cosseno de θ, e eu somo isso membro a membro, eu vou chegar na relação que eu queria. Observe, ó, essa aqui é a equação 2. Multiplica ela pelo cosseno. Vai ficar seno cosseno, cosseno ao quadrado. Se a 1 eu multiplico por seno, fica seno ao quadrado, seno cosseno. Aqui eu tenho seno e cosseno positivo. Aqui eu tenho seno e cosseno negativo. Vão cancelar. Então a derivada com respeito a x vai sumir. Portanto, ficando apenas a derivada com respeito a y, que é justamente o que eu queria lá. Aí a outra vai ficar o quê? Aqui vai ficar cosseno quadrado, derivada em y. A outra vai ficar seno quadrado, derivada em y.
Se eu coloco a derivada em y em evidência, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, e do outro lado vai ficar aparecendo a expressão que eu quero. Já que essa derivada parcial aqui, em respeito a θ, em respeito a r, ela vai ficar multiplicada por seno, e a outra vai ficar multiplicada pelo cosseno, vai ficar isso daqui, uma multiplicada pelo cosseno, e a outra multiplicada pelo seno. Ok? Façam as contas com calma, que é muito bonitinho resolver esse sistema aqui. Exemplo 11. Então, suponha que a z de classe C1, ela seja uma fzinho função de x e y, onde eu conheço a f de 1, 2, conheço a derivada parcial de f no ponto 1, 2 também, e a derivada em y no ponto 1, 2 também. Então, admita que a imagem dessa curva esteja contida no gráfico de f. Eu quero saber quem é a z de t, que seria essa outra coordenada aqui, e achar a equação da reta tangente de gama no ponto gama 1. Essa tem uma geometriazinha envolvida, porque a gente tem que retornar a ideia do que é o gráfico da função, né? Observado como aquele conjunto lá no R3. Mas o que seria isso daqui? Quando eu digo que um ponto está no gráfico de uma função, eu estou dizendo que x é x, y é y, e que z é uma função de x e y. Só que se g é uma função de x e y, então z é a própria f de x e y, como a gente tinha anteriormente, que é essa tal função aqui. Como a imagem dessa curva gama ela está contida no gráfico da f, o que isso significa para mim? Significa que se eu tomo esse sisteminha aqui, que foi dado para a imagem da pré-imagem da gama de t, então o x ele é t2 na primeira coordenada, o y ele é 3t menos 1, e a zt é justamente a f. Então a zt vai ser a f de x na variável t, y na variável t. Só que x na variável t é t2 e y na variável t é 3t menos 1. Portanto, a zt é a imagem de f da curva t2, 3t menos 1. Graficamente, seria isso daqui, ó. O gráfico da f, né, aquela folha que a gente é acostumado a ver quando você plota o gráfico do R2 no R3. E a curva gama ela vai percorrendo esse gráfico em coordenadas x, y e z, tudo dependendo de t, onde x é a t2, a y é a 3t menos 1, e a z é justamente essa imagem que a f toma dessa curva. Para encontrar a reta tangente, a gente tem que lembrar que as retas, em versão analítica, elas são um conjunto, né? Assim, bem, falando de forma bem ordinária, geometricamente não é isso, mas analiticamente, ela pode ser representada pelos pontos da forma x, y, z, tais que x, y, z é um certo gama 1, que é um ponto fixo lá, sobre o gráfico da f, mais um certo lambda, alfa linha de t. Perdão, gama linha de t. Nesse caso, gama linha de 1, onde esse gama pertence aos reais. Esse lambda pertence aos reais. Esse lambda 1 de lambda linha de 1 é o vetor diretor da reta tangente. E é normal que o vetor diretor de uma reta tangente seja a derivada, né? Como já provém lá do cálculo 1. E a gente viu também no capítulo 7. Bom, a gama de 1 é substituir o x por 1. Então, t ao quadrado é 1 ao quadrado, que é 1. Na segunda coordenada, que é 3t menos 1, então fica 3 vezes 1, 3 menos 1 é 2. Aqui é z de t, que vai dar z de 1. Só que z de 1 é a z do 1, 2, que são as duas primeiras coordenadas. E o problema deu que a f de 1, 2 é menos 2. Ok. Bom. A gama' vai ser a derivada de gama. Então, a derivada na primeira coordenada é a derivada de t2, que é 2t. A derivada na segunda coordenada é a derivada de 3t menos 1, que é 3. E a derivada na terceira coordenada é a derivada de z,
que é dz dt. Só que a gente tem que lembrar que z é uma função de duas variáveis. Então, para derivar z com respeito a t, eu tenho que usar a regra da cadeia. Então, a derivada de z com respeito a t é a derivada de f com respeito a x, já que f é uma função de x e y. Então, a derivada de f com respeito a x, x com respeito a t, derivada de y de f com respeito a y, y com respeito a t. Aplicado, né, aqueles parâmetros de composição lá. Bom, a derivada de f com respeito a x eu repito, já que é uma constante, né? Uma constante não no sentido do valor, mas é uma constante no processo que a gente vem fazendo, não é uma retórica. Eu sempre repito a derivada de f com respeito a x, derivada de f com respeito a y. A derivada de x com respeito a t, como x é t2, a derivada de t2 é 2t. A derivada de y com respeito a t, como y é 3t menos 1, a derivada de y com respeito a t é 3. E como eu quero aplicar isso no 1, já que eu quero aquela reta lá no gama linha de 1, substituindo o t por 1, aqui dá 2. Esse valor aqui fica 1, 2, que o problema nos deu quanto é. Aqui também dá 1, 2, e a derivada de f com respeito a y no 1, 2 eu também sei, o enunciado deu. Então, fazendo essas contas, você chega em 18. Então, a gama linha de 1 é 2, 3 e 18. E aí, substituindo na equação da reta tangente, o ponto mais lambda vezes o vetor de direção. Aí você chega aí no resultado. Bom, próximo problema, problema 12. Essa é uma seção relativamente grande, mas ela é relativamente de simples compreensão, né? Se você já entendeu isso daqui, ó. Vou derivar isso com respeito a t. Então, é f com respeito a x, x com respeito a t. F com respeito a y, y com respeito a t. Regra da cadeia é isso. Ok? É sempre ter essa sutileza de entender a derivada como esse encadeamento de derivadas parciais vezes a derivada da variável com respeito a outra variável dela. Bom, então, exemplo 12. Seja f uma função de x e y diferenciada num ponto x0, y0, gama de t uma curva diferenciável em t0, cuja imagem está contida no gráfico da f. Seja gama de t0, esse ponto. Então, a reta tangente à gama no ponto gama de t0 está contido no plano tangente do gráfico de f. Então, na verdade, o que a gente quer provar é o seguinte: se eu tenho uma função diferenciável, uma curva diferenciável, então a reta tangente, de modo que essa curva esteja contida no gráfico da minha função, então a reta tangente à curva tem que estar contida no plano tangente do gráfico da função que contém a curva. Algo extremamente natural do ponto de vista geométrico. Se eu tenho uma curva sobre um gráfico, eu quero que a reta tangente da curva esteja contida no plano tangente do gráfico. É algo extremamente natural, mas tem que ser provado. Geometricamente faz muito sentido. Agora, analiticamente, tem que fazer sentido. Lembrando que, como essa função é diferenciável, o plano tangente dela está ali, né? Inclusive, o vetor diretor dele é até um certo colega nosso, né? Que a gente vai tratar bem em breve. Então, a gama de t, ela pode ser observada como certo x de t, y de t, z de t. Como ela está contida no gráfico, é claro que o z de t vai ser a própria função, como a gente viu no exemplo anterior. Isso é natural. Como a f é diferenciável, então eu posso aplicar a regra da cadeia para ela. A f, no caso aqui eu estou simbolizando pela z. Então, isso daqui é como se fosse a derivada parcial de z com respeito a t. Então, isso daqui seria f em x, x em t, f em y, y em t. Observe que aqui eu não tive aquele cuidado de colocar em derivadas parciais, porque a única função aqui que eu tenho na composição é uma função de t. Mas aqui, se fosse uma função de uv, é claro que esses camaradas aqui seriam derivadas parciais com respeito a u, derivadas parciais com respeito a v.
Isso como a gente já sabe. Bom, a derivada, a equação da reta tangente, a gente conhece que é isso. É o ponto. Calma. Opa, pronto. A gente sabe que é isso daqui. É um ponto fixo, mais lambda, o vetor de direção. E aí você tem que provar que esse ponto, que seria, a grosso modo, essa soma algébrica aqui, né? Aqui vai ficar lambda x', então é x0 mais lambda x', y0 lambda y', e z, né? Só que o z é f. Então é f de x0 y0 mais um certo f lambda z'. Tem que pertencer a esse plano aqui, que é a equação do plano tangente que a gente viu outrora. E vale lembrar que isso daqui, né, é aquele produto interno entre o gradiente de f e aquele vetor diferençazinho. Bom, para mostrar que ele pertence, a gente não tem lá que pensar muito, né? Para mostrar isso, basta você pegar lá na x e fazer essa mudançazinha aqui, chama o x de um certo x0 mais lambda x', y igual a um x0, y0 mais lambda y', e substituir no problema, aí você chega nessa expressão aqui. Então, usei esse camarada aqui. E aí ficou de imediato, porque aí já ficou direto com a cara do plano tangente, né? Então você conseguiu provar que a reta tangente está contida no plano tangente, né? Então essa é a nossa primeira sessão do capítulo 12. Então a gente aí tem vários exercícios para você calcular a derivada, para você aplicar a regra da cadeia, muito equivalentes a todos que a gente já fez, bastante exercícios, inclusive. E aí a próxima sessão que a gente for ver, não agora, mas a gente vai fazer a derivação de formas implícitas. É muito parecido com o que a gente já vinha fazendo, mas aqui é generalizar esse resultado, que já é um resultado lá do cálculo 1, né? Que agora a gente também pode escrever a derivada com respeito a uma variável pelo quociente das suas derivadas parciais. Né? Isso daqui já é outra conversa, né? A gente tem que provar esse resultado e aí ver qual é a melhor forma de fazer. Mas, na verdade, essa ideia vai ser buscar a derivada de uma variável em função de outra quando ela está em situações desse tipo aqui. Entendendo isso daqui não mais como uma função de uma única variável, mas como função de duas ou mais variáveis. Você não necessariamente precisa fazer isso no cálculo 3. Você poderia simplesmente fazer isso daqui usando o cálculo 1. Como y é uma função de x, essa derivada aqui com respeito a x, por exemplo, seria 3y2 dy dx. Isso daqui ficaria no produto, né? Ficaria y mais x derivada de y com respeito a x. Isso daqui ficaria 3x2. Aí coloca o fator que tiver o y, a derivada de y com respeito a x em evidência, que na verdade, é muito simples. E aí você isola o que você queria, que é isso daqui. E aí o segundo processo, que é aquele processo natural do cálculo, que foi o que eu falei para vocês. Agora, isso é muito útil aqui, quando você tem funções de duas ou mais variáveis. Que aí o trabalho é maior, mas que daria para você fazer do mesmo jeito. Né? Então a gente na próxima aula vai trabalhar em problemas como esse. Então a gente vai ficar por aqui e no mais, até a próxima aula.